Para você que clicou nesse vídeo, eu tenho uma surpresa. Você vai assistir uma das melhores aulas da sua vida. Irei falar hoje sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, mas como nós temos dois tipos, que seria o isquêmico e hemorrágico, não vai ficar uma aula interessante se eu colocar os dois assuntos juntos. Então, hoje falaremos do isquêmicos e numa próxima aula falaremos do AVC hemorrágico. Antes de mais nada, eu vou pedir para você clicar no botão de se inscrever para nos ajudar a atingir a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Então eu conto com você para me ajudar. Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlio e hoje nós falaremos de um assunto muito polêmico, cai bastante nas provas aí. Tenho certeza que você já teve prova disso na sua faculdade. Então assim, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Mas antes não se esqueça, para você passar na sua prova da faculdade do semestre, você tem que dar um like nesse vídeo. Senão você não vai conseguir passar, meu querido. Isso aqui não é praga do YouTube não, isso aqui é verdade. Brincadeiras à parte, galera, fica tranquilo, ninguém vai ser reprovado não, pelo amor de Deus. Agora sim, sem mais delongas, bora para nossa aula. Prometo que nessa aula eu vou ser breve, vou falar apenas o mais importante para você ficar cheio de informação. O que é importante, meu amigo, é você praticar questão. É assim que você vai melhorar o seu conhecimento, tá? Aqui eu só tô para dar uma ajuda. Então vamos lá. O que é AVC? Primeiro, na verdade, o que é importante você saber? Que o AVC é a principal causa de morte no Brasil e a segunda principal causa de morte no mundo. Como a gente define o AVC? É um déficit, cara. É um déficit neurológico focal, súbito. O que quer dizer súbito? Na hora. Entendeu? Tipo assim, do nada acontece esse AVC. Acontece esse déficit neurológico, o paciente apresenta uma clínica muito louca e é isso, entendeu? É súbito. E a gente define com duração maior a 24 horas. Isso é o AVC geral. O que a gente realmente tem que saber é que o AVC isquêmico vai ser o mais frequente, 80% das vezes vai ser ele ali, e o hemorrágico 20%. Então, a minoria. No AVC hemorrágico a gente tem dois tipos, tá? Por isso que eu não gosto dele, né? Complica as coisas, cara. Já é 20% dos casos. E aí vem com subclassificação da classificação, enfim. O AVC hemorrágico a gente tem a hemorragia, que é esse nome que é complexo, né? Eu gosto de falar. Intraparenquimatosa. Ou melhor, a HIP, ou HIP, sei lá como vocês desejarem falar. Hemorragia subaracnoide, olha só que nome maravilhoso. Dá pra botar no nome do seu cachorro. Galera, esses são os dois tipos do AVC hemorrágico. Calma, não se assusta porque não é assunto da nossa aula de hoje. Vai ser assunto da nossa próxima aula. Isso se vocês deixarem aqui no comentário. Então comenta aí se você quiser. Eu vou fazer com muito carinho. Tá, agora vamos entender o porquê que o AVC isquêmico acontece. Basicamente, de forma bem grosseira, de verdade, é uma obstrução da artéria. Eu não vou ter uma passagem de fluxo adequada, automaticamente o tecido entra em uma morte tecidual. E aí acontece a clínica do paciente. Vamos entender um pouquinho mais detalhado, tá? A gente vai ter um acometimento aqui, ó, de um coágulo em uma região específica, tá? Que por agora não interessa pra gente, que a gente tem que entender que o coágulo se forma por algum motivo que eu já vou falar no próximo slide. E esse coágulo vai travar o fluxo sanguíneo. Quer ver um exemplo? Para quem conhece a Grande São Paulo aí, imagina a Avenida Paulista às 6 horas da tarde, aquele horário de pico intenso. É um trânsito, é um caos total. É uma obstrução, ninguém passa, ninguém sai, não tem para onde você correr. Você tem que ficar ali até desobstruir, até liberar o trânsito. Basicamente a mesma coisa, o coágulo está aqui, ó, só atrapalhando esse fluxo sanguíneo. Com esse interrompimento do fluxo sanguíneo, eu não tenho uma chegada adequada do fluxo sanguíneo nos tecidos. Automaticamente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma morte tecidual, ok? E aí, cara, se esse paciente tem uma morte tecidual numa região X, essa região X vai apresentar alguns sinais e sintomas clínicos, característicos, para a gente poder dar o diagnóstico. E também, obviamente, ter a conduta necessária diante desse caso. Quer ver um outro exemplo? Que você que é homem que está assistindo, vai sentir uma dorzinha agora. Então, não se incomode. Lembra lá da torção testicular? O que acontece quando por algum motivo tem aquela torção testicular na criança ou enfim, no adulto? Eu vou ter uma morte naquela região, né? Por quê? Porque torceu, eu não estou tendo fluxo sanguíneo adequado e aí eu vou ter uma morte daquela região. Deu para entender? Foi um exemplo meio doloroso para nós homens, né? Além do coágulo, a gente pode ter uma redução do calibre sanguíneo. É basicamente uma estenose. O calibre fica menor, ou seja, o fluxo sanguíneo também não consegue passar de forma adequada e aí leva a
morte tecidual. No caso aqui seria um AVC de artéria medial. Por que medial, Julião? Fala nos próximos slides. Só para você ficar um pouquinho curioso. Eu vou te ensinar como saber olhar aqui, bater o olho numa ATC ou uma ressonância e falar, é artéria cerebral anterior, média, posterior. E é bem fácil, tá, galera? Eu tô me gabando aqui, mas vocês vão ver. Então, olha só. Aqui a gente tem esse AVC isquêmico por parte da artéria cerebral média. E aqui, olha só. A gente consegue bater o olho e ver que tem uma parte que tá de uma cor diferente. Esse tecido tá entrando em morte tecidual ou já entrou. Essa parte aqui é muito importante, então olha só, eu preciso da atenção de vocês, porque se você não entende a fisiopatologia, meu amigo, não adianta de nada saber a definição de um AVC isquêmico, porque a gente tem que saber como funciona, quais são os mecanismos. E aqui estamos no primeiro, a formação do trombo. A partir do momento que ele é formado, como eu disse lá no slide anterior, ele obstrui o fluxo da artéria cerebral de calibre menor. Mas também ele pode ser de tipo cardioembólico. O que seria isso? Pacientes que têm fibrilação atrial, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, ou até mesmo uma cardiomiopatia dilatada. Isso vai ser de tipo cardioembólico, derivado do coração. Então a gente tem um AVC isquêmico que levou à formação do trombo a partir de uma cardioembolia, ou seja, uma causa do coração. E aí interrompe o fluxo de igual maneira. E aí o que acontece? Vai privar neurônio, glia, células vasculares do oxigênio e da glicose. E aí o que acontece? Caso o fluxo sanguíneo não seja restaurado prontamente, ocorre a morte do tecido cerebral. O paciente vai ter um infarto na região ali do núcleo isquemiado, tá bom? No caso da morte celular, o que acontece? Basicamente, vai depender da gravidade da isquemia. A gente tem isquemias leves. Por exemplo, na isquemia leve, a gente vai ter uma vulnerabilidade seletiva de algumas populações neuronais. Isso vai levar à perda somente dessas populações, porque é uma isquemia leve, tá? Numa isquemia grave já é diferente. Vai ocorrer uma necrose neuronal seletiva, onde todos os neurônios vão morrer, mas as células da glia e vasculares serão preservadas. Além disso, a gente tem a isquemia que vai ser completa e permanente. Todos os tipos celulares serão afetados. A partir desse momento, infelizmente, já não tem muito o que fazer. Dentro desse ponto, existe um porém, que é um momento muito interessante, onde a gente ainda pode salvar e reverter o caso do paciente, que é o chamado de zona de penumbra. O que é isso? A zona de penumbra, ela vai ser localizada no núcleo onde está essa região morta, vamos dizer assim, né? Isquêmica. Nesse momento, a gente tem uma isquemia que ainda não está completa e a gente consegue reverter o caso do paciente. Então, a gente tem nesse local a lesão celular potencialmente reversível, desde que o fluxo sanguíneo seja restaurado. E aí nós temos a recanalização do vaso ocluído ou também circulação colateral. Essas são as formas dos manejos para a gente restaurar o fluxo sanguíneo. Nesse momento, é o nosso objetivo no tratamento do AVC agudo. Qual seria o objetivo? Tentar salvar a vida do paciente, obviamente. E por isso o tratamento tem que ser de forma imediata. Ok? Isso é muito importante. No momento que a gente tem um edema cerebral formado, o que acontece? O líquido intravascular ele vai extravasar para o parênquima cerebral em algum momento se você não fizer nada. Isso geralmente costuma ocorrer em alguns dias após o AVC, podendo causar essa imersão, consequentemente o óbito. Mas a gente fala do quadro clínico, a gente tem que relembrar um pouquinho a circulação cerebral, porque é muito importante. A gente já falou que cada artéria cometida gera um quadro clínico. Então vamos lá, vamos começar pela artéria cerebral anterior. Eu creio que você já sabe que ela é ramo da carótida interna. Ela vai se dividir em artéria cerebral anterior e artéria cerebral média, que é uma das mais acometidas, por sinal. Artéria cerebral média. Bom, a artéria cerebral anterior vai suprir o lobo frontal, os lobos frontais, superfícies superiores dos hemisférios cerebrais e parte medial dos hemisférios. É muita enrolação. Gente, lembra dos lobos frontais, tá? A artéria cerebral anterior, basicamente, é isso. Agora, a artéria cerebral média, ela vai ser uma das principais aqui nessa aula. E eu preciso que você preste muita atenção agora. Essa artéria é uma das mais envolvidas em acidentes vasculares encefálicos e isquêmicos. Isso é muito importante, ou seja, ela é a mais acometida, tá? É a preferida aí dos acidentes. Bom, o território da artéria cerebral média inclui as principais regiões das áreas sensitivas e motoras do córtex. Por isso que é tão grave quando ela é acometida, tá? Isso eu estou falando de sistema auditivo sensitivo, movimentação dos olhos e da cabeça, áreas motoras e sensitivas para a linguagem do hemisfério dominante, ou seja, o paciente vai apresentar uma clínica, entre aspas, assim, bem entre aspas, que às vezes não acontece, bem característica, tá? Então, por isso que é importante a gente saber
que ela é responsável, onde é que ela tá bom? E por fim, a gente tem a artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior, olha só, ela faz parte da circulação posterior do encéfalo. A ACP também é responsável principalmente pelas irrigações do lobo occipital, parte inferior do lobo temporal, tronco encefálico e cerebelo. É coisa pra caramba, eu sei, mas calma, vamos por parte. Eu queria dar essa introdução pra gente poder falar do quadro clínico. Agora sim, vamos pro quadro clínico. Primeiro, o que nós temos que ter noção? Porque medicina não é fácil, né? A clínica é variável, como tudo na vida, né? Olha só, como eu disse anteriormente, depende da região que foi acometida, eu vou ter um sinal clínico apresentado. De forma geral, a gente pode ter déficit neurológico, na maioria das vezes, paralisia de um lado do corpo, dificuldade para o paciente poder falar ou até mesmo compreender a fala. Você fala com ele, ele não entende nada. Já vou explicar o porquê isso. Perda de visão, tontura, vertigem, dificuldade na marcha. Isso acontece sempre, Júlio? Não. E tudo isso acontece? Também não. Eu vou explicar o porquê. Então, olha só. De quebra, já te falo. A artéria cerebral média é uma das mais acometidas no AVC isquêmico, tá? Isso você tem que saber, meu querido. E por que você tem que saber isso? Porque a partir disso, você vai saber, agora comigo, a clínica. Olha só. Vamos supor que a gente tem um paciente que está com a artéria cerebral média acometida. Teve um dano ali naquela região. Qual é o quadro clínico que vai ser apresentado pra gente? Déficit motor. Que déficit motor? Paralisia brachiofacial. Que é isso? Paralisia dos braços e da face, meu amigo. E também o déficit sensitivo. Afasia. O paciente tem a perca de fala. O paciente não fala. Fala embolado. Ou às vezes nem fala nada. Beleza, você já sabe a artéria cerebral média. Se eu tenho um paciente agora com um acometimento da artéria cerebral anterior, eu também tenho um déficit motor, porém agora vai ser onde? Nos pés. Membro inferior, perna, pé, tornozelo, tudo que for referente ao membro inferior, óbvio, né? Um déficit sensitivo também, olha só, o paciente não tem sensibilidade. E também temos aqui um adicional, sinais de frontalização. Deixa aqui embaixo o que é, leia com carinho e guarda no fundo do seu coração. Mas saiba que é déficit sensitivo, predomínio membro inferior. Já está de bom tamanho. Se eu tenho um paciente que está com a artéria cerebral posterior acometida, lembre-se na sua vida e nunca mais esqueça. O que vai afetar nele vai ser a visão. Ponto final. É isso que vocês têm que saber. Além do mais, ele vai ter um rebaixamento do nível de consciência. E olha só que novidade, um déficit sensitivo. Perceba que na maioria deles eu tenho déficit sensitivo. Então não vá por aí. Lembra, artéria cerebral média, brachiofacial e afasia. Principalmente. Obviamente o déficit sensitivo, não esqueça. Anterior a gente está falando de quem? Membro inferior. E os sinais de frontalização, né? Tem que ter uma coisa difícil. A alteração do campo visual vai ser relacionada à artéria cerebral posterior junto com o déficit sensitivo e o rebaixamento do nível de consciência. Deixei mais duas aqui para ajudar vocês. Leiam com carinho e guardem no coração. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, nunca mais você vai esquecer quando você vê uma TC de um AVCI. Através desse site maravilhoso, Eu Médico Residente, a artéria cerebral média anterior acometida, onde que ela está? Na parte anterior, né? Então se você vê alguma diferença na TC nessa região aqui que eu estou passando em volta, eu tenho uma artéria cerebral anterior acometida. Agora se for média, eu tenho na lateral. Na imagem anterior que nós vimos, era exatamente essa região que estava afetada, e essa região é a artéria cerebral média. Essa imagem eu gostei bastante e resolvi compartilhar com vocês. E não podemos esquecer a artéria cerebral posterior, mostrando essa área azul. Azul, roxo, não sei que cor que é essa. Agora que já passou a parte mais difícil, como a gente vai fazer o diagnóstico do AVC? Como tudo na vida, a gente tem que ter um exame físico, não adianta. A clínica prevalece, é soberana, tá? Exame físico é importante, uma história clínica direcionada, porque geralmente os AVCs já são de urgência, de uma coisa ó, ligeira. Exame de imagem, ressonância e TC, os dois são bons, porém tem um detalhe que eu vou falar nos próximos slides. Então, fica comigo até o final. Mas enfim, o que a gente precisa saber na anamnese? Exame físico e história clínica do paciente, basicão de sempre. Qual é o objetivo disso, né? Vou coletar as informações, histórico médico do paciente, o que aconteceu antes dele chegar, se já teve alguma coisa relacionada, né, dentro do que a gente está investigando, sintomas ali do paciente, e vamos examinar todo o exame para determinar a localização da lesão cerebral. A partir disso, qual seria o objetivo do exame físico? Avaliar a função neurológica, óbvio. E aí a gente vai ver o quê? Vamos ver o nível de consciência do paciente, tá bem, tá delirando, né? Tá falando coisa com coisa ou não tá falando nada. A força muscular,
Se você der um Google aí, vai ter alguns exercícios específicos nesses exames físicos que é, por sinal, muito interessante. A gente também vai ver a sensibilidade e fala do paciente. Tudo isso é importante. Lembra disso. Não esqueça. É bem simples, cara. Consciência, fala, sensibilidade e força muscular. Isso você gravou. Isso você não esquece. Qual é o benefício da tomografia? A gente vai usar a tomografia principalmente para descartar um AVC hemorrágico. Como assim? No AVC isquêmico, a gente consegue ver melhor na ressonância. Ela é mais específica. E eu já vou explicar o porquê. Mas vamos falar da tomografia primeiro. Olha só. Geralmente a tomo não vai manifestar alterações na fase aguda do paciente, tá? O diagnóstico vai ser feito pela exclusão de um AVC hemorrágico, porque se eu não tenho uma hemorragia na tomografia, automaticamente eu tenho o quê? Provavelmente um AVC isquêmico. Em alguns casos a gente consegue fazer uma coisa que é muito interessante. Quando a artéria cerebral média está acometida, no caso de um sinal precoce do AVC isquêmico, a gente consegue ver ela hiperdensa. Aqui, ó, nessa seta aqui, eu consigo ver a artéria cerebral média meio hiperdensa. Se a gente não correr para resolver isso, nós podemos ter uma morte tecidual nessa área. Caso que a tomo seja negativa para o AVC isquêmico, a gente tem que solicitar o líquor para fazer o diagnóstico, talvez de uma hemorragia subaracnoide. E geralmente vai ser positiva numa presença de uma xantocromia. E o que é a xantocromia? No caso aqui do líquor que a gente está falando, a gente vai ver aquele líquor meio laranjado, meio rosa, tá? E também a gente vai ter uma redução de 63% na contagem das hemácias. E a alta pressão de abertura também vai estar presente. A gente já disse que a TC não é tão útil para o diagnóstico. Falei aqui para vocês que a gente tem alguns benefícios, como descartar o AVC hemorrágico, porém, o que vai ser útil para a gente vai ser a ressonância. Ela sim vai ser a mais sensível, né? E principalmente na fase precoce. É muito útil para dar o diagnóstico. E nessa imagem a gente consegue ver, faz jus o que nós estamos falando. Olha só, a área afetada, no caso de uma ressonância, realmente é muito mais fácil, né? Da gente identificar que possivelmente seria um AVCI de artéria cerebral, completa aí, artéria cerebral média, tá bom? No AVC isquêmico a gente tem que ser ligeiro. Por quê? Porque se a gente consegue minimizar essa lesão cerebral o tempo mais curto possível, eu consigo ter uma boa chance na recuperação do paciente. Então tudo depende do que? Do tipo do AVC e também da causa do AVC. Além do mais, a extensão e localização dessa lesão cerebral. A partir disso a gente consegue fazer um tratamento mais direcionado. E quais são os objetivos do tratamento? Vamos restabelecer o fluxo sanguíneo do cérebro, né? Tirar aquele coágulo dali, ou que seja que está obstruindo ali, de alguma forma, para que esse paciente volte ao normal. E como a gente vai fazer isso? Basicamente de duas formas que nós temos hoje. O trombolítico, e para você que não sabe o que é trombolítico, é uma solução que vai dissolver o coágulo e mandar o espaço. De forma grosseira é basicamente isso. Ele dissolve o coágulo, né, que está sendo responsável pela obstrução, e libera a passagem. O fluxo sanguíneo consegue voltar ao normal. Porém, meu amigo, como nada na vida é tão simples, né? A gente tem alguns critérios para fazer esse trombolítico. Primeira coisa, o tempo máximo, na verdade o tempo mínimo, é de até 4,5 horas para você fazer esse trombolítico. Desde o momento que o paciente chegou, você tem esse prazo. Porém, obviamente, você vai fazer o mais rápido possível. Você não vai esperar 4 horas, né? Claro, vamos descartar todas as contraindicações antes de fazer o trombolítico. Temos outros tratamentos, como a aspiração do próprio coágulo. Porém, isso será feito em alguns casos. Quais são esses casos? Quando a gente tem um calibre generoso daquela artéria que está sendo obstruída. Você não vai fazer numa artéria fininha, né? Então, nesses casos, a gente pode considerar a aspiração do coágulo. Também temos a angioplastia. Não vou entrar muito nesse assunto, porém, o que vocês têm que saber, trombolítico geralmente resolve na maioria das vezes. Agora, quando eu não vou fazer o trombolítico, né? Quando eu não vou indicar a trombólise, anticoagulação oral, qual é o tempo de protombina? Maior a 15 segundos? Esquece. Uso de heparina nas últimas 48 horas, enoxaparina, não vou lembrar outro agora. Enfim, contraindicado. Plaqueta menor a 100 mil, contraindicado. Ou em caso de acidente vascular isquêmico, ou até mesmo traumatismo crânioencefálico, nos últimos meses, nem pensar. Persistência da pressão arterial, isso é muito importante, maior a 180, e da diastólica maior a 105, nem pensar também. AVC hemorrágico prévio, sangramento interno ativo. E por que isso é importante, galera? Caso eu faça e haja um desses critérios, só um só, eu posso ter grandes chances de gerar uma hemorragia no paciente,
tá? Isso é muito grave, e se ele realmente é candidato a trombose. Bom, se você teve a suspeita, a gente vai fazer o ABCD que a gente já sabe, e esse MOV, que é a monitorização. Monitorização do que? Da frequência cardíaca, tá? Isso através do que? Cardioscopia, frequência cardíaca, né? O O vai ser de oxigenação, ou seja, oxigenoterapia. Vamos ver se esse paciente, qual a saturação dele. O V vai ser para a gente funcionar o acesso venoso, aquele bem calibroso, e assim por diante, tá? Depois disso, uma TC de crânio. O que a gente viu? Presença de sangramento hemorrágico. Não tem? AVCI, acidente vascular isquêmico. Essa foi a nossa aula. Se você ficou até aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Nos ajuda muito. E de verdade, eu vou voltar com mais frequência, prometo para vocês. É só o começo da nossa trajetória. Estamos rumo aí aos 1000 inscritos até o final do ano. Então, para isso eu conto com a sua ajuda. Se inscreva aqui no canal, dá esse apoio pra gente. E se puder fortalecer, manda esse vídeo para um amigo seu que tem um pouco de dúvida em AVC isquêmico. E se vocês quiserem, eu vou trazer sobre o AVC hemorrágico na nossa próxima aula. Então, deixa os comentários aqui. O que vocês sugerem, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, fui!